Olá, alunos! Sou a professora Jéssica Rosseto e vamos dar continuidade aí sobre alguns temas referentes à disciplina de currículo escolar e atuação multidisciplinar para o curso de pedagogia, ok? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à sequência de ideias de como que é a conceituação e a historicidade do currículo e vamos começar então a estudar nesta aula de hoje o que se entende por teorias tradicionais do currículo. Como referência, estamos aí utilizando alguns autores, como o Goodson, o Hornenberg, a Lopes e o Silva, que são pessoas aí que estudaram um pouco mais a fundo alguns teóricos que tratam sobre a organização do currículo, ok? Bom, vamos lá retomando. Nós temos três teorias do currículo que são organizados em alguns momentos históricos, né, na nossa organização aí da educação. E vamos hoje então falar sobre as teorias tradicionais. Quando a gente fala em teorias tradicionais, nós temos que lembrar de algumas palavras-chave que são citadas pelo o Tadeu Silva, que são, por exemplo, ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Então, o que trata, né, todas essas palavras-chave dentro para a gente poder entender o que são as teorias tradicionais do currículo? Bom, as teorias tradicionais do currículo, ela tem alguns representantes e é importante a gente aí entender que por elas serem chamadas de tradicionais é justamente porque são o início, né, do pensamento de que currículo vai ser esse que vai ser organizado na sociedade, quais são as intenções desse currículo, então lembrando qual é então a definição, o curso, né, a definição do que é o currículo, então vai ser o curso desse conhecimento, dessas habilidades que eu quero formar nas pessoas. E aí a gente vai ter três principais aí representantes, como o Bobbitt, o Taylor e o John Dale. Cada um deles vai apresentar uma vertente de organização de ideias do que seja a organização desse currículo chamado de tradicional. Ok? Vamos lá? As teorias então tradicionais do currículo surgiram então no meados aí do final do século XIX, justamente quando nós tivemos aí a escolarização das massas, ou seja, a educação deixou de ser aquela ensinada dentro das casas, justamente porque a família a comunidade e a igreja ensinavam, passavam seus conhecimentos, mas esses conhecimentos não eram suficientes para atender uma organização de sociedade industrial, pós-revolução industrial, que tinha-se necessidade do quê? De formar pessoas para trabalharem em sociedade. Os conhecimentos, então, que eram transmitidos nesses núcleos não eram suficientes, né, para, então, atender as habilidades que o trabalho industrial necessitava. Então, essas teorias do currículo tradicional vão receber o nome aí de um currículo formal ou um currículo pré-ativo. Lembrando-se assim, vamos lá lembrar que essas teorias tradicionais do currículo elas vão surgir, né, logo após, né, em contrapartida à organização do que até então prevalecia, que era um currículo clássico humanístico, baseado no trivium, ou seja, de três, gramática, retórica e dialética, essenciais para a formação de um homem que precisasse refletir, que pudesse construir conhecimentos, e o quadrivium, que eram conhecimentos tidos como de astronomia, geometria, música e aritmética. Esses eram os conceitos, então, até então, temas que eram tratados dentro das organizações que ensinavam, em especial, a classe dominante, ok? Constitui, então, numa educação extremamente erudita, com um vasto repertório de obras literárias e artísticas, que foram difundidos aí ao longo de alguns períodos históricos, como a Antiguidade, Idade Média e até o Renascentismo.
ok? Essa ideia dessa organização até então não foi então suficiente, então foi quando surgiram as teorias tradicionais do currículo. Essas teorias tradicionais do currículo então surgiram nessa oposição que já este não entendia as necessidades de organização da formação de indivíduos para uma sociedade contemporânea e industrial capitalista. Essas primeiras teorias sobre a organização do currículo escolar então vão ser chamadas de teorias tradicionais, que apresentam algumas vertentes distintas de como organizar os currículos. Esses vieses das teorias tradicionais do currículo então vão ser chamadas de tecnocráticas, no primeiro viés, que vai pensar num currículo técnico, extremamente neutro, baseado em métodos científicos, extremamente positivista, num pensamento de uma educação, num currículo, né, que trouxesse uma educação que fosse apenas, que tratasse de habilidades, formações de habilidades e conhecimentos extremamente técnicos que eram essenciais para o trabalho na sociedade. E, por outro lado, nós vamos ter os currículos progressista, que é uma distinção aí, né? A gente vai ter dois tipos, que é um outro viés, que vai ser centrado, então, nas experiências das crianças, né? Num ensino totalmente diferenciado daquele que os tecnocratas propunham. Bom, é importante a gente frisar que são teorias tradicionais, ou seja, que dão início ao estudo de como esse currículo, então, era organizado, ok? O que a gente precisa entender, né? Que dentro dessa teoria tradicional do currículo, nós vamos ter aí um conhecimento que ocorre através da transmissão de conteúdos, que serão assimilados e decorados para serem aplicados à prática. Vai ser um currículo que vai basear em conceitos e em temas para a preparação do indivíduo para a vida adulta. Vai ser um currículo que vai atender a necessidade do mercado de trabalho, então ele vai seguir um viés de Taylorismo e Fordismo, ou seja, ideias realmente de concepções da administração, de como as empresas eram organizadas, e desta forma, então, a escola, o currículo escolar, então, deveria, então, organizar-se como uma empresa era organizada. A gente vai ter aí um currículo que, de uma certa forma, vai trazer uma aceitação da sociedade como ela é e as suas desigualdades sociais, porque justamente ele preza por alguns conceitos como obediência, passividade, porque entende-se que essa organização de currículo é suficiente para, então, eu ter uma sociedade que vai trabalhar para, então, eu ter um desenvolvimento, ou seja, um progresso e uma ordem. E para isso, cada um tem que aceitar o papel, então, que foi lhe atribuído dentro daquela sociedade. E o currículo também, ele tinha um papel meramente burocrático, entenda? E mecânico, com questões relacionadas a procedimentos, técnicas, métodos e avaliação. É o que eu costumo sempre utilizar aquele exemplo do filme Os Tempos Modernos, de Charles Chaplin, onde era extremamente importante. Só ia aprender como eu apertava parafuso, como eu serrava a madeira, e era esse tipo de educação. Sendo que essa era uma educação para massas, e para a educação que era da elite, o conhecimento realmente de questões administrativas, para como então eu estar gerindo essa massa que tinha conhecimentos apenas específicos. A organização da escola, então, ela vai ser comparada a uma empresa, onde cada um exerce sua função para o bom andamento daquela empresa. Então, a escola vai pensar na formação de indivíduos para que, então, eles aceitem o papel que a eles foi atribuído dentro da sociedade. E, na atualidade, em nossas escolas, percebemos que muitos profissionais, ainda até os dias de hoje, possuem essa visão de currículo, né, extremamente prático, e dentro aí não vão conseguir, então, perceber o papel que, de fato, a organização curricular ela vai ter dentro de uma sociedade, tá bom? Bom, continuando.
Essa concepção de organização de currículo corresponde a um tipo de pensamento sobre a organização e funcionamento da sociedade daquele período, que era positivista. Então, se a gente pegar e trazer aí conhecimentos da sociologia, a gente vai lembrar de Augusto Comte, que fala sobre uma organização de uma sociedade positiva, onde cada um obedece o papel que lhe foi atribuído. Então, para eu fazer com que a minha sociedade organize. Então, vai ser uma educação que vai ter esses princípios, ela vai ser chamada como tradicional ou conservadora, pois entendia-se que a educação deveria ser, então, ser neutra, utilitarista, porque eu precisava de uma educação que tivesse utilidades e fins, uma educação que fosse repetitiva, obediente e baseada em conhecimentos científicos que eram considerados úteis para aquele momento histórico, já que a sociedade encontrava-se em plena expansão industrial e econômica. No Brasil, em especial, vou fazer aí um parênteses, né? Nós vamos ter essa influência muito forte ao final de 1889, quando nós vamos começar a ter várias reformas educacionais na nossa sociedade, e vai aí ter um corte até 1930, quando a gente tem a introdução de uma outra teoria tradicional, que é baseada aí na ideia da escola nova, e vai voltar a retroceder por volta do período da ditadura, em 1964, quando a educação realmente de novo vai ser voltada para esse tipo de organização. Então, a educação vai ser baseada nessa ideia e realmente, de fato, o fato de considerar que a escola ela vai receber então essa influência dessas teorias que a gente chama de administrativas, justamente porque eu pensava no desenvolvimento de um país e que no caso do Brasil, quando entramos aí no regime militar, a partir de 1964, nós precisávamos mesmo educar uma população que até então não tinha acesso, né, uma educação especialmente das massas, que precisavam aí serem instruídas de acordo com as necessidades para o desenvolvimento industrial do país, ok? Dessas ideias aí, das teorias administrativas, elas então vão influenciar bastante a organização e funcionamento do currículo e a administração e tanto as metodologias, as abordagens de ensino no nosso sistema educacional, estão sendo semelhantes como uma empresa e, portanto, sua educação deveria ter como objetivo atingir a maior eficácia, né? Justamente por conta de uma formação de um aluno que fosse para a vida adulta e para o trabalho, ok? O primeiro pensamento que nós temos aí, o primeiro teórico que vai falar sobre essas teorias tradicionais do currículo é o Bobit, né? Esses especialistas na elaboração desse currículo tinham como base a organização de conteúdos que ocorressem de forma mecânica e burocrática. Era um currículo centrado, então, no ensino de habilidades, instrumentos e de avaliação que medissem com precisão se elas foram aprendidas, né? De acordo com o Bobit, o currículo deveria ser neutro, onde garantisse então o funcionamento da escola segundo a lógica de uma fábrica, uma vez que era para atender às necessidades da vida social e da vida de uma pessoa quando se tornasse adulta. Logo depois de Bobit, nós vamos ter então Taylor, onde vai consolidar essas ideias dessa organização desse currículo, e as escolas nesse contexto social passavam, né, por um crescente processo de burocratização e o controle era feito através de formulários, a objetividade, a produtividade e a eficiência se tornavam, né, a realidade do processo educativo. Eu precisava de um aluno que fosse realmente, de fato, utilitarista, né, soubesse as habilidades que lhe foram atribuídas. Esse foi chamado de um currículo, então, que a gente pode chamar de tecnicismo, que tinha a centralidade na técnica e se preocupava, então, com uma gestão científica, com o desenvolvimento curricular e com as instituições baseadas no critério do sucesso, né, das pessoas, na eficiência, e além disso tudo, era um currículo que o tempo todo eu estava medindo a qualidade do ensino. Então, quanto mais habilidades técnicas que eu tivesse, mais qualidade eu teria, então, na educação.
Bom, dentro aí desse pensamento de Taylor, né, o currículo deveria então responder aos 4 principais questões sobre a divisão tradicional da atividade educacional, que referem-se ao currículo, ao ensino, à instrução e à avaliação. A primeira pergunta sobre o currículo é: que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir? Ou seja, o currículo tinha que ser elaborado em cima desses objetivos, que eram então para atender o mercado de trabalho. O ensino, que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham a probabilidade de alcançar esses propósitos. Que habilidades eu precisava desenvolver no meu aluno? Então, o currículo ia ser elaborado dessa forma. O terceiro era a instrução. Como organizar eficientemente essas experiências educacionais? Como que elas seriam, então, dentro da escola organizadas? E, por último, a avaliação. Como podemos ter certeza de que esses objetivos estavam sendo alcançados? Para responder essas questões de Taylor, né, ele disse, então, que o currículo deveria ser feito, né, ser feitos estudos sobre ele, e aonde que percebesse a partir desses estudos que os aprendizes, né, os alunos, eles então estariam utilizando esses conhecimentos que estavam sendo ensinados dentro da escola para formá-los para trabalharem na vida adulta. Então perceba, currículo tradicional vai prevalecer em boa parte, um bom período de tempo, essa organização do currículo, justamente para formar pessoas para o trabalho, para a vida adulta. Não formar pessoas para então elas colocarem as experiências delas ali e entenderem qual é o sentido daquela aprendizagem. E aí, em contrapartida, nós vamos ter então a ideia de John Dale, que é um filósofo norte-americano, que defendia a ideia de democracia e liberdade de pensamento como instrumentos para a maturação emocional e intelectual das crianças. Vamos lá. John Dale é esse filósofo aí, ele é de uma vertente aí que segue uma influência da psicologia do desenvolvimento. Segundo ele deixa um pouco de lado a questão da técnica que a teoria tradicional de Bobbitt e Taylor traziam, da questão do desenvolvimento das habilidades, de esse currículo ele ser neutro, então ele não trazer dentro do currículo as experiências das pessoas, mas sim o que elas precisavam aprender para poder viver na vida adulta e para poderem trabalharem. E aí o Dale ele traz um movimento novo de ideia, que é unir a teoria e a prática. O que antes eu só ensinava, então, a questão da prática dentro das escolas, né? Então ele vai trazer aí um pouquinho mais das teorias da educação. Ele vai pensar vai pensar na valorização da capacidade de pensar dos alunos, vai preparar os alunos para questionar a realidade. Esse vai ser um momento em especial que acontece no começo de 1900 nos Estados Unidos, vai chegar ao Brasil por volta de 1932, né, onde essas ideias de John Dale, de uma certa forma, vão tentar ser introduzidas através do Manifesto dos Pioneiros pela Escola Nova, que é um movimento do pensamento dele, que é o que a gente chama de escola progressista, escola nova, porque muda o centro da aprendizagem. Entenda, ele ainda continua sendo tradicional. Não é porque eu penso apenas em teorias tradicionais que eu vou pensar em obediência, repetição, certo? Cópias, atividades extremamente de habilidades. Não, pelo contrário, né? São as tradicionais. Então perceba, a gente tem distintas opiniões, porque elas são as primeiras, iniciando então o pensamento de como que o currículo deve ser organizado. Esse currículo, então, para ele vai ser um currículo extremamente mais humanístico, né? Ele vai tentar dar sentido aí para a vivência daquele indivíduo, para ele entender a condição que ele se encontra, né? Ele vai então deixar o viés que é extremamente para a formação técnica para o trabalho e vai então valorizar a liberdade de pensamento, né? Por isso que é a questão dos princípios democráticos. Quando a gente teve o Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova no Brasil em 1932, nós tivemos aí uma
introdução de ideias que o ensino deveria ser público, deveria ser gratuito, deveria ser para todos, com a coexistência, né, de salas de aula, então meninos e meninas estudando junto, que fosse então para que as pessoas pudessem entender quem elas eram, que o conhecimento que elas estavam aprendendo na escola, além de ser para o trabalho, ele tinha muito mais amplitude para atender então a vida, a formação da pessoa, ok? Bom, ainda assim, ele vai prezar por um planejamento curricular que deveria então considerar os interesses e as experiências das crianças e jovens, utilizando projeto e problemas. Veja, vai ser uma influência no Brasil em 1932, mas que não vai ser realmente de fato por inteiro absorvido na nossa educação, e sim vai passar a ser absorvida essas ideias dele logo depois de 1980. Ele, então, como eu já falei aí, que vocês estão vendo no slide, que ele vai falar, né, que influenciou o movimento da Escola Nova no Brasil, o escalonovismo, que foi a Anísio Teixeira que eu trouxe. E aí, voltando, né, esses escolanovistas, né, a educação se caracterizava como um meio de diminuir, então, as desigualdades sociais geradas pela sociedade urbana e industrial e tinha por objetivo, então, a construção de uma sociedade mais harmônica e democrática. Eles reconheciam que a distribuição desigual do poder da sociedade não era natural, mas que sim, a gente deveria ter uma construção social passível de que as pessoas entendessem as condições que elas se encontravam, né? Então a educação era tida como um instrumento de transformação social. Mas, professora, ele não poderia entrar, então, nas teorias críticas? Não, porque ele não critica a organização de sociedade, de currículo, que então estava sendo organizada em nenhum momento, né? E então, o John Dale, ele vai ser que nem Tomás de Aquino, né? Ele é o tiro do pé das teorias críticas que seguem uma organização administrativa, entre aspas, fazendo uma comparação. Então, ele vai começar, então, a dar um novo olhar, um novo significado, para que, então, vai surgir, então, as teorias críticas do currículo, ok? Bom, nossas considerações finais. Em suma, as teorias tradicionais do currículo estão preocupadas com os elementos, né, de ensino e aprendizagem, avaliação, metodologia, aspecto didático, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Ou seja, vai fazer a educação, né, transmitindo conteúdos que são assimilados e decorados para serem aplicados na prática. Vai ser um currículo que vai preparar o indivíduo para a vida adulta. É uma educação voltada para as necessidades de mercado e não que a gente não viva hoje ainda influências e resquícios dessa teoria tradicional, né? Que vai então atender, né, as necessidades da economia e gerar uma sociedade de consumo preparada então para atender as necessidades, né, dessa sociedade que precisa de gente trabalhando para poder se desenvolver, ok? Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Qualquer coisa, mandem lá uma pergunta pelo nosso canal e espero vocês até a nossa próxima.